Muito se fala sobre Tenebres, o lugar impossível, a manifestação primordial da realidade, mas tem outro lugar muito estranho que pouca gente comenta. E esse lugar não é nada mais, nada menos que a Domus Aurea. No post que eu fiz da comunidade perguntando qual deveria ser o próximo vídeo, alguém já tinha até acertado que era a Domus Aurea. E realmente é, porque vamos lembrar tudo o que aconteceu lá e todos os indícios que nós temos de que o lugar é meio esquisito. Primeiro, ele é uma casa construída pelo Nero e pelo Veritus, que se conecta a Semperclausa pelas ruínas e tal. Só que, lá é onde o Kian guardava, o Kian e a Ordo Calamitas guardava a relíquia de sangue. Por sinal, a gente tem a confirmação de que o trono, ele se mantém. Não é, obviamente, o mesmo trono relíquia, mas ainda é um trono. E o Selbit descreve ele grande o suficiente para mais de 3 pessoas juntas. Um enorme trono de pedra rachado e deformado. E rachado aqui embaixo, e os formatos da rachadura lembram um pouco um símbolo de sangue. Observem. Aqui, aqui e aqui. Posso estar forçando um pouquinho? Posso. Mas as rachaduras me lembram de outro lugar que se rachou. E lá era a relíquia que estava sendo portada por um marcado que continuaria sendo marcado. Mas enfim, então eu tenho tendência a achar que isso aqui foi bem mais poderoso que nessa época. Mas além disso, nós vemos que mesmo o ambiente já tendo sido... mesmo ainda tendo efeitos da relíquia de sangue, mas ele já tinha sido deixado pra lá, ele não era mais utilizado. A gente também vê os detalhezinhos aqui da cruz, né? E aqui tem vários lugares. Esse cenário é muito lindo, por sinal. Queria um mapa dele, mas enfim. Nós vemos que o ambiente estava totalmente contaminado e o Kian evita entrar. Daí vamos para este grande momento. Você vai com os outros marcados passar por essa porta. Esse é o local onde nós colocamos a relíquia de sangue há 2000 anos atrás. A relíquia não tá mais aí, mas os efeitos dela ainda estão. Eu quero evitar a dor de cabeça de entrar aí. Parece que ele se sente meio desagradado. Ele olha com repulsa, é isso. Eu e os outros scriptas vamos buscar pelos agentes da ordem que estão aqui também. Eu encontrei um deles quando eu encontrei a estátua. A ordem está em algum lugar dessas ruínas. E acho que está na hora de encontrar ele. Dito isso, a gente vê que o Kian evita entrar e o ambiente realmente estava tomado pela relíquia de sangue. Então a gente tem duas considerações importantes para se fazer. Aparentemente, um ambiente que foi tomado pela relíquia fica com os efeitos. Então, o ambiente do Hexatombe também vai ficar com os efeitos da relíquia, sem falar que era um Hexatombe. Ou seja, talvez então, o lugar onde aconteceu esse Hexatombe tenha sido o único evento que tenha dado certo nesse lugar. Considerando que o sino pode mudar de lugar, que o Selbit já deu a entender isso no Revelando Hexatombe. Onde eu quero chegar? Talvez o sino tenha ido parar em outro lugar. Porque se os efeitos da relíquia ficam de onde alguém portou ela, ou pelo menos onde ela esteve, e ela estava no Hexatombe, o Hexatombe pode mudar de lugar. E os efeitos se mantêm tanto que o próprio Kian deixou de querer entrar. E outro detalhe também, as criaturas da Domus Aurea têm algo interessante a se comentar. Fora, né, os zumbis de sangue com armadura, tem algo esquisito no Minotauro. Por quê? O Selbit já confirmou, o elemento de sangue não gosta de pelos. Ele não gosta muito de pelos. E este cidadão, ele é puro sangue. E ele tem um detalhe, e ele parece muito que o sangue está tomando ele. Então ele parece ser de... Ele parece que... Só que foi tomado, ele não era primordialmente de sangue. Tá bom que o próprio Kibungo tem pelo, mas ele não é 100% pelo, ele parece um ser de sangue. Se tirassem essa parte infectada, entre aspas, de sangue do Minotauro, ele não ia parecer uma criatura de sangue. Talvez pela boca, mas... Enfim. Sei lá. Só um questionamento. E o Ciclope é ainda mais esquisito. Por quê? Ele tá todo enfaixado. E ele foi, né, cortado pela metade. Ele não parece uma criatura de sangue também.
Fora as entranhas e o olhão, né? Mas eu digo isso porque a pele dele é meio azulada. A pele dele parece com a pele do viajante. E ele tem orelhas. Coisa que a gente sabe que o sangue não gosta de sentidos. Ele remove as orelhas, os olhos, só mantém a boca. E olhando pro próprio episódio da traição, que é por sinal um episódio bem subestimado, a gente nota que dentro da Semper Clause, eu tô instigado em falar Semper Clause, dentro da Domus Aurea tem coisas muito estranhas. Porque, por exemplo, quem deixou esse cidadão aqui? Esse lugar foi construído pelo Kian e pelo Nero. Por que, ó Deus, deixariam um enigma com um ciclope aqui dentro? Sem falar que eles não cumpriram esse enigma, né? Eu já volto pra comentar sobre ele. Mas enfim, por que tem isso? E por que tem um labirinto dentro da Semper Clause? Se ele foi construído por Nero e pelo Kian, e os eventos do caso do Minotauro, do labirinto, é Perseu que luta contra o Minotauro? Acho que é. Mas eles são eventos muito mais antigos. Se é que eles aconteceram, né? Porque podem ser só histórias. Mas levando em consideração que tem um Minotauro e tem isso aqui, que conta, que registra, né, a história de alguém lutando contra o Minotauro. E eles até fazem o negócio do Perseu, se eu não me engano, né, de pegar uma fitinha, um novelo de lã e ficar seguindo. A questão é, por que tem isso aqui dentro da Domus Aurea? Por que isso deveria ser esquecido? Por que isso deveria ser condenado ao esquecimento? E aí a gente vai pra uma coisa que chama muita atenção. Primordialmente, a Domus Aurea não tem a ver com a Damnatio Memoriae, até onde eu vi. Mas, Damnatio Memoriae significa é uma locução em língua latina, quer dizer condenação à memória. No direito romano indicava a pena que consistia no apagamento de qualquer traço de lembrança de uma pessoa, como se essa jamais tivesse existido. Trata-se de uma pena particularmente dura e desonrosa, reservada sobretudo aos traidores e aos hostis, ou seja, inimigos de Roma e do Senado romano. O significado da expressão, da sanção de cancelar todos os vestígios dessa pessoa da vida de Roma, como se ela nunca tivesse existido. É isso. Ele é tipo um inexistir, só que juridicamente romano. E por que esse lugar estava condenado a ser esquecido pelo Kian? Não esquecido pelo Kian, mas esquecido por todos. O Kian fala um negócio que é que a estátua dele, estava chamando ele. A dúvida que eu trago é, o Kian premeditou que ele se lembraria de algo no futuro? Porque ele diz que ele entendeu. Depois que ele toca na estátua, ele começa a entender. O Kian mexe um dos braços e começa a se levantar na frente de vocês. Esse homem tá de sacanagem. Eu quero ajudar ele. Eu jogo perto dele pra ajudar. Ok, você ajuda ele com o braço que vocês dois ajudam ele, ele levanta rápido, assim, não parece que ele precisava de ajuda, ele só, tipo, ele levanta. Agora tudo faz sentido. Só faz sentido agora? Você não sabia? Quieto. O Arnaldo tá por trás disso. Ele lembra de mim. Que Arnaldo? E ele era um marcado. Isso explica o que aconteceu no orfanato. O Arnaldo era marcado. Só que agora, ele sabe que eu tô vivo. O que eu não entendo, como o acordo das máscaras foi quebrado. Quem foi responsável? Que acordo? Que Arnaldo? Aquele homem, o mascarado. Ele não deveria poder agir. Ele faz parte de uma coisa chamada Seita das Máscaras. Eles não poderiam agir, é contra as regras. E eles precisam executar as regras. Eu lembro de tudo. Eu sempre lembrei de tudo. As máscaras tinham bloqueado as minhas memórias desse lugar. Realmente, era porque eu não lembrar desse lugar. Mas tem muitas dúvidas. Esse momento é muito estranho. Talvez se pensar um pouco consiga elaborar, tipo o que aconteceu com a Ordo Calamitas e tal, do lugar da Semper Clause e aquele loop temporal. Mas com as memórias do Kian, é estranho pensar isso. Ainda mais dizendo que ele sempre soube e que agora tudo faz sentido. E o que ele não entende. O que ele não entende envolve o sangue, envolve o diabo? Ou o que ele não entende envolve o Nathanael?
Porque o acordo foi quebrado. Mas o cara de Tenebres também apareceu. Então, eu acho que tem algo conectando tudo isso. Que a gente não sabe. Tá muito complexo. Até se for aquela distorção temporal que a gente viu no Paradoxo da Ordo Calamitas. E outro detalhe. Aqui na parede tá Damnatio Memoriae Ordo Calamitas. É pra Ordo Calamitas também ser esquecida? Ou é só Ordo Calamitas? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? E realmente é só pro Kim esquecer desse lugar. Só que ele lembrou de ir pra ali. Já que ele tinha mandado os scriptas irem pra esse lugar. São muitas perguntas. E o que o Arnaldo tem a ver? Porque o Arnaldo se tornou anfitrião em 2000 e pouco. Lá, antigamente, o anfitrião não era... O que isso tem a ver com o Arnaldo? Talvez seja o fato do orfanato ter pegado fogo. Porque ele era um marcado, daí ele pôde tentar matar o Kian, só que ele não conseguiu por causa que o Dante tava lá. Mas que no final eram os dois a mesma marca, né? Mas não é como se o Hakim quisesse isso sendo o Arnaldo. Mas, enfim, são muitas perguntas pra uma cena tão curtinha. E o que eu falei dele tá chamando, ele não é nessa cena, é um pouquinho mais pra trás. Vocês passam por esse corredor que ele é completamente escuro, não tem fonte de luz nenhuma. Vocês veem sempre Kian caminhando na frente de vocês. E eventualmente seguindo esse corredor escuro, vocês veem que lá no final parece ter uma sala que se abre um pouco mais. E tem o que parece uma pessoa em cima de um altar lá dentro. Vocês saem caminhando? Ela tem que sacar a pistola. Eu sigo o bonde, Revólver. eu tô com 15. Se ele seguiu caminhando, eu Ele sai caminhando e chegando no final desse corredor, nessa sala, vocês apontam as lanternas para a parede e veem uma estátua de um homem com uma armadura com um símbolo cravado nela. E esse homem é exatamente igual o semblante desgraçado, Leonardo Gomes. Só que ele tem uma barba mais comprida e parece mais velho. Quando Kian entra com vocês nessa sala, ele olha... Então era isso. Eris estava me chamando. Eu só fico parado enquanto ele tira alguma conclusão. Aí. Isso tava chamando ele. Então ela tem alguma propriedade diferente das outras estátuas, porque as outras estátuas não chamavam os marcados. Eles simplesmente escolheram. Tanto que eles podiam escolher qualquer um deles. Essa estátua talvez esteja conectada com o destino das coisas, com a própria ordem da desconjuração. Talvez. São muitas perguntas. Esse lugar é muito estranho, mas a gente ainda vai falar mais desse lugar. Por enquanto a gente tá falando só dessa cena com o Kim. Chama os outros. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. E ele dá 2 passos pra frente e encosta e todas as tatuagens dele apagam e ele cai duro na frente da estátua. É isso. Essa cena é isso. Mas agora, vamos analisar a cena da igreja, da capela do diabo. Que isso é estranho. Essa cena não é estranha, mas esse ambiente é muito estranho. Vamos analisá-lo. Agora eu atravessou aqui sem querer. Pronto. Mestre, na sala de... Eu esqueci agora, não eu lembrei, mas esqueci. A gente não encontrou nenhuma flecha pra colocar na balestra, não? Vocês encontraram o que eu falei que vocês encontraram lá. Tá. Coisas especiais além do... sempre. Aí eu encaixo. Abre. Caralho. Nossa, esse foi o efeito mais longo. A porta fazia um barulho. Aí eu faço assim de novo. Nossa, a compilação hoje, meu Deus. Aí eu dou só a mãozinha pra entrar. Eu faço... O time gritar, ele tá olhando pra daga, me distraído assim. Nossa, pra caralho. Vai. Ou depois do episódio você me ajuda nesse jogo. Eu aponto pra vocês entrarem. Subir a escada. Vamos embora. Eu vou na frente. Vocês começam a subir essas escadas por uma tela, que agora vocês vão pra um cenário muito legal. Não. Calma aí. E aparece um monstro 3 vezes maior que o Minotauro. A gente vai pra casa da Anitta, Vocês. velho. Fodeu, casa da Luísa Vão Sonza. subindo essas escadas e vocês percebem que o tipo de tijolo muda um pouco. Ele fica um pouco menor, um pouco mais detalhado e um pouco mais manchado de sangue. E quando vocês finalmente chegam no topo dessa escadaria, vocês se veem de frente com um ambiente macabro. É um salão enorme de pedras manchadas de sangue, com janelas de enormes vidraças vermelhas quebradas, que revelam ainda tá em uma área subterrânea, porque não tem nada visto do lado de fora. Dá mais produção no cenário. É bonito esse. O que tem Apesar de que o ambiente todo parece ser iluminado num tom avermelhado e macabro. Tem pilares decorados, esculpidos com criaturas de sangue penduradas. E eles seguem por todas as paredes. E no centro do salão tem inúmeros bancos de madeira que seguem até uma grande escadaria de pedra, levando a um altar. No chão tem um enorme tapete vermelho rasgado, no formato do símbolo de sangue.
E no topo da escadaria, naquele altar, grande o suficiente para mais de 3 pessoas juntas, um enorme trono de pedra, rachado e deformado, com um símbolo cravado nele. É possível ver, mesmo de longe, a quantidade de sangue ao redor desse trono seco, como se um dia ele já tivesse sido banhado em sangue. E atrás desse trono tem uma grande porta dupla de pedra com esse mesmo símbolo cravado. Vocês estão lá no começo. E a questão que fica: um dia ele foi banhado. Tá, se alguém portou ele, quem foi essa pessoa? Em que momento? Se ele não foi portado por ninguém, então a relíquia deixou de estar lá, ela se moveu de lugar. E se ele foi portado, por que em volta não tá tão destruído? Porque tem rachaduras, só que não são aquelas rachaduras gigantescas. Então o efeito foi diferente para cada pessoa, o que é muito possível, já que é de sangue, né? É muito individual, é sentimento. E outras duas coisas, tem um símbolo de pacto aqui e outro aqui. Por que essa porta tem um símbolo de pacto? E a outra, que é extremamente relevante, eles estão embaixo da terra. Por que tem janelas? E por que elas estão vermelhas? Quer dizer, não necessariamente eles estão embaixo da terra, né? Mas muito provavelmente. Mas o fato do tijolo ter mudado também é um pouco curioso, porque isso tem relação com aqueles tijolos do formato que apareceram no Hexatombe, que envolvem o sino. Porque a relíquia está conectada com o sino. No caso da de sangue, até onde a gente sabe. Tem relação uma coisa com a outra? E isso teria a ver com, na página do Arnaldo, falando sobre o anfiteatro Flaviano vulgo Coliseu, ter o símbolo de Tenebres oculto? São muitas perguntas, esse lugar tem muitos mistérios. E olhando em retrospecto, chega a ser até um pouco irônico, porque o lugar Damnatio Memoriae, que é a Domus Aurea, foi Dominatio Memoriae na vida real, porque ela aconteceu no episódio que ninguém lembra, que no episódio mais subestimado de Calamidade, em questão de acompanhar mesmo. Detalhes interessantes também na foto do episódio. Tem os olhos do Minotauro, que eu nunca tinha reparado, mas tem aqui. E tem o símbolo da calamidade, que não é o símbolo do diabo, é o símbolo da calamidade, ó. Em sangue. Mas isso são meros detalhes. E vale lembrar, vou bater nesse perego de novo. Nessa minha busca pela origem do paranormal, talvez tenha sido ingênuo ao pensar que encontraria apenas informações alusivas às entidades do outro lado. Era evidente que em algum momento eu iria de encontro àqueles similares a nós no passado. Já falei uma vez, eu acho que isso aqui é sobre Tenebres e como ela é a manifestação primordial da realidade, mas continuando. Nos registros mais antigos daqueles que dedicaram sua vida a estudar e combater o outro lado, tem um pacto físico transversal em comum. Talvez o ditado popular realmente estivesse certo. Todos os caminhos me trouxeram para cá. Que todos os caminhos levam a Roma, né? É esse ditado que ele está se referindo. Bom, escondido em um lugar criado pela realidade, conhecimento, portanto, manchado pelo sangue, obviamente, regido pelo caos, energia, e que se recusa a ruir pelo tempo, obviamente, morte. Às vezes nós encaramos as respostas nos olhos e mesmo assim não conseguimos enxergar. Se existe um coração no centro da realidade, regado pela hipocrisia da nossa luta contra o outro lado, esse lugar guardaria os segredos que precisa encontrar. Um lugar protegido pelo equilíbrio. Um lugar protegido pelo equilíbrio, né? E agora, quando a gente olha em retrospecto que o lugar é protegido pelo equilíbrio e lembra que a Domus Aurea está conectada com a Semper Clausa, que está conectada com a Ordo Calamitas, que foi usado pela Ordo Calamitas, na verdade, mas que a Domus Aurea foi apagado da memória do Kion pelas máscaras, vulgo pelo equilíbrio. Tá, além desse lugar, obviamente, estar se referindo ao Semper Clausa, a Ordo Calamitas e tal, também está se referindo à Domus Aurea. O que mais me deixa intrigado é por que o trono é tão grande, porque a gente olha para a imagem do Juan sentado, o trono não é tão grande assim. O trono cabe uma pessoa certinho, como um trono deveria ser. Por que aquele cabe 3 pessoas? Uma formação específica demais. E também está dividido pela metade, ó. Observem aqui. Aqui tá mais
carnosinho e aqui tá reto. Como uma cadeira mesmo. Aqui, essa aqui dá pra ver bem melhor. Em algum momento divide. E eu não sei se tô ficando meio louco, mas parece que tem um símbolo aqui, ó. Mas eu posso estar só ficando louco mesmo. São muitas perguntas e nenhuma resposta, porque é um lugar muito amplo de discutir, não tem muita coisa, não tem muito detalhe. E tem um último detalhe bem interessantezinho, tá? Eu acho interessante porque, considerando o nível de detalhe dos artistas de ordem e do próprio Selbit, notem que na estátua que eles colocaram a cabeça do Minotauro, o machado tá sendo segurado pelo outro braço. E esse braço aqui, que é o que ele tá segurando no Minotauro real, tá partido. E a gente vê que provavelmente é o mesmo Minotauro, porque os pés são iguais. O físico também é muito igual. O que muda é a parte dominada pelo sangue. Parece que o sangue realmente mudou ele. Talvez ele até já fosse de sangue antes, mas pode ter deixado ele pior. Tipo o que aconteceu no Exatombe com aquelas arara, aquelas jaguatirica. Mas, enfim, esse detalhezinho aqui, talvez seja só um detalhe que pode ter passado despercebido, mas eu acho que não. Pô, é coincidência demais isso aqui, tá? Eu falei que era o último detalhe, só que lembrei de algo que eu não comentei. No tal puzzle do Ciclope que não foi terminado, que é um dos poucos puzzles de ordem que não foram terminados, né? Tem esse, tem o da capela da adaga lá. E eles iriam ganhar um ritual, que o Selbit comentou isso. Só que, na época, no sistema, como o sistema tava na época, naquele alpha, que foi o de calamidade, foi até antes dos Espinhos da Aurora, foi antes disso, eles não tinham como transcender e ganhar um ritual com item. Eles não podiam ganhar o ritual à parte. Eles ganhavam quando se transcendia como ocultista e ganhava. Ele falou de uma forma que pareceu muito como era em Desconjuração. Ou seja, talvez tenha uma regra perdida de transcender com um item e ganhar um ritual aí. Ou era outra coisa que continha um ritual. Que eu aposto nisso. Mas esse detalhe é um pouco intrigante, porque ele falou explicitamente, vocês iriam ganhar um ritual. Mas como é que se ganha um ritual, sendo que não tem regra pra isso? É muito específica, tipo, uma regra perdida de um puzzle que não foi terminado, mas pode ser importante. Pô, eu acho que pode ser importante sim, pô. Mas enfim, foi esse era o último detalhe que eu falei. Talvez alguém ache meio tosco, mas eu acho muito... Eu bati no microfone. Mas eu acho muito interessante. Então, enfim. É isso. Esse foi o vídeo por hoje. É um vídeo meio ambíguo, porque não tem como muito chegar em alguma conclusão. Eu pensei que talvez isso aqui possa estar relacionado com o Taric, ou vulgo Plautus, mas talvez não. E como que os nomes dos anfitriões estão ligados com isso, né? Porque o que significa Plautus em relação a Taric, e o que isso tem a ver com o que ele é o caos. Mas enfim, foi um mero pensamento no ar, assim, eu nem cheguei a traduzir nem nada. Mas enfim, esse foi o vídeo. Obrigado por vocês que assistiram até aqui. Um beijão, comenta o que vocês acharam, dá um like, um hype se conseguir. E é isso. Obrigado por ter assistido. Fui!